Começando o 7º episódio dos Pitacos Cabeludos, estou aqui com ele, que mentiu pra mim e seu nariz encolheu, Fatureto. Opa, galera, ainda bem que foi pra dentro e não pra fora, né? Porque fica com a imagem feia, né? Não sei mais o que dizer, eu só tô mentindo mesmo. Putz. E aqui estamos para discutir sobre esse filme que não tem nada a ver com Natal, mas que saiu nesse mês, e então estamos dentro da temática. Jingle Bells, acabou o papel, não tem problema, limpa com esse filme chamado Pinóquio, de Guilherme Del Toro. De 2022, lançado pela Netflix. Lançado pelas dona Netflix, sons vulgo locadora vermelha para os meus mais íntimos, no qual se trata do Guilherme Del Toro, famoso aí diretor do cinema mexicano, onde se trata basicamente da releitura dele desse conto clássico italiano, só que na visão dele. E aí, Fatureto? O que você achou desse filme? Rapaz, tenho algumas opiniões sobre esse filme. Diga aí. Número 1, ele inova em alguns pontos que eu gostei pra caramba. As coisas que o Guilherme Del Toro acaba adicionando é muito legal. Esteticamente, ele é muito legal. Só que nesse filme todo tem exatamente uma coisa que eu não gostei. E é uma coisa muito importante pro filme. Sabe o quê? O quê? O Pinóquio. Eu achei muito feio o modelo do personagem, mas é totalmente assistível, né? Não, assim, eu compreendo a sua parte por trás dessa crítica, principalmente porque, assim, vamos começar dizendo assim, que Pinóquio, de 2022, é uma animação em stop motion. Já começa por aí, os bonecos não são tratados como algo bonitinho, sei lá o que, é o cartunesco por olhares realistas. Eles precisam ser feitos, eles precisam ter vida por trás daquilo ali, não só detalhes que seriam desenhados. Então, tipo, o Pinóquio não é só um boneco de madeira. Ele tem textura de madeira de verdade. Ele foi feito. Ele não é a cara da Disney, que é praticamente uma criança com textura de madeira na pele, tá ligado? Ele é literalmente feito de árvore. Então, tipo, ele é feio mesmo. E isso eu achei genial, principalmente. Mas é aí que tá o ponto. Eu não estou falando do Pinóquio da Disney, quando na minha cabeça o Pinóquio não é o Pinóquio da Disney. Na minha cabeça o Pinóquio é aquele Pinóquio As Aventuras de Pinóquio, que é aquele antigaço, que é o Pinóquio de cabelo azul bizarrão, sabe? O japonês? Nossa, já vi muito essa porra também. Bicho, eu assisti isso muito na escola. Eu não sei se isso é japonês, mas assisti muito na escola, velho. Eu lembro de cabelo azul, eu tenho quase certeza que é japonês. Eu adorava, velho. Eu adorava isso. Sim, mas assim, é que se tornou meio comum. Tanto que uma parada que eu gostaria de falar antes de entrarmos no filme também é que o Del Toro ele foi muito respeitoso não só com a obra em si, de onde ela surge lá na Itália e sei lá das quantas, como ele também é saudoso às outras adaptações que vieram, principalmente a do Disney. Eu senti que tem muitas referências por trás que conversam um pouco com a parte visual dentro do filme, tá ligado? Por exemplo, a primeira entidade que força o Pinóquio a seguir o mau caminho na Disney é uma raposa. E aí o dono do circo, nesse filme novo do Del Toro, tem um cajado. Um cajado? Ele tem uma bengala. Na bengala está esculpido a cabeça de uma raposa. Claro, isso é um mero detalhe, mas eu consigo fazer a associação, tá ligado? Entendo. Mas, pra gente continuar discutindo, a gente já sabe que, de forma geral, eu gostei muito do filme. A única coisa que me desagradou realmente foi esse design do Pinóquio, porque eu tô acostumado com outra coisa. Mas não é nada que eu não me acostumasse. Mas aí eu viro pra você e te digo, o que você achou do filme? Cara, esse filme é maravilhoso. Assim, ele, por parte artística, animação, conceito, tudo muito massa. A questão é que a única crítica que eu vou fazer sobre esse filme é que o Del Toro, ele segue uma fórmula. E, tipo, pra mim isso só ficou claro agora nesse filme. Que, tipo assim, você lembra em que Labirinto de Fauno só é possível toda a parte dramática fora do contexto da garotinha porque tá rolando uma guerra? Sim. Pois é, o Del Toro ele gosta muito de colocar nas obras dele contextos reais pra discutir o real. E o irreal também, como
a grande metáfora e tal. Então, naquele filme, O Labirinto de Fauno é a Guerra Civil Espanhola. Aqui no Pinóquio é a Segunda Guerra Mundial no contexto italiano. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e dá até pra colocar onde, na linha do tempo, onde tá rolando o Pinóquio, tá ligado? Mas é porque a guerra nunca muda. Eu só fiz uma referência de Fallout mesmo. Putz, o cara é gamer, guys. Só um pouco, mas continue. O filme menciona Mussolini, a gente já percebe que a gente tá no terreno italiano, pá, e com isso já dá pra saber onde mais ou menos estamos, porque a Itália acaba com a parceria com a Alemanha em 43, se eu não me engano. O filme ainda se passa um pouquinho antes disso, então dá pra definir ali na timeline onde tá acontecendo o Pinóquio, por mais que a gente saiba que durante a Segunda Guerra não tenha existido um Pinóquio. Eles mostram também a questão realmente do fascismo e como ele era algo enraizado na sociedade. E que as pessoas não tinham como escolher seguir ou não, né? Só rolava. É engraçado também ver que, entre tantas obras de Pinóquio, é essa que vai se sobressair não só pela sua qualidade de história, conceito e animação, como ela simplesmente consegue ser muito melhor do que qualquer outra coisa, tá ligado? Parece que as pessoas olham pra uma animação dos anos 40, no caso a do Walter Disney, que eu tô aqui martelando o tempo todo, mas também é porque foi ela que começou essa maluquice, tá ligado? Pô, o livro foi escrito há quanto tempo atrás pra a primeira animação de Pinóquio ser dos anos 40, tá ligado? E a partir disso ela se tornou tão popular que praticamente todo ano que possível alguém faz uma versão nova. Você lembra do infame Pinóquio 3000? Esses dias eu tava revendo esse filme pelo YouTube na minha faculdade, porque esse filme é maravilhoso. Não, assim, ele tenta modernizar, só que é de uma forma tão infantiloide que simplesmente não conversa mais com a gente. Bicho, eu vou te perguntar, qual é a diferença entre um robô e um homem? Qual é a diferença entre você e eu? A diferença é que isso não tem nada a ver com Pinóquio. Qual a diferença entre um robô e um homem? Esse filme é muito bom, velho. Esse era um filme muito assustador, a parte da baleia, que era tipo um parque de diversão bizarro. E com isso vieram muitas versões. Esse ano mesmo saiu uma animação em CGI russa. Saiu um remake do próprio Walt Disney, não saiu? Saiu esse ano também um remake live action com o Robert Zemeckis do De Volta para o Futuro e o Tom Hanks. E cara, realmente assim, eu tava com alguma esperança porque Robert Zemeckis e Tom Hanks, mas tipo, a Disney só ofereceu um dinheiro milionário aí pra bancar eles e não tinha como fugir disso, tá ligado? É um filme enlatado que tenta replicar algumas coisas da animação e corrigir outras coisas, mas que é completamente dispensável, tá ligado? Até hoje a animação dos anos 40 continua sendo tão boa quanto. E, cara, a animação russa não é legal. O filme francês pode até ter uma maquiagem muito maneira, mas... O filme francês, aquele que tem um Pinóquio com o nariz bem quadrado? Ele tem um nariz grande e um chapéuzinho de duende. Eu acho que eu assisti esse filme. Esse filme francês nem me deu vontade de ver, assim como o russo. Meu irmão, esses filmes novos, assim, eles tentam modernizar a parada, seja de forma visual ou com contexto, mas ninguém vai conseguir bater o Del Toro. Todo mundo já conhece a história do menino de madeira que quer se tornar um menino de verdade. A questão é, ele consegue contar a história sem esse, que é a parte clássica, o core da história, não ser a parte principal. Ele consegue transformar esse boneco de fantasia, de literatura infantil, em algo palpável. Eu não tô dizendo isso só porque ele foi feito mesmo de verdade, modelado por mãos humanas, tá ligado? Interessante também que, tipo, quantos Pinóquios você já viu na sua vida, velho? Eu já vi muitos. E ele traz uma coisa diferente e acaba trazendo essa coisa interessante, sabe? Pois é, porque a questão é, todo mundo sabe que o Pinóquio é uma criança, ele pensa que é uma criança de verdade, só que ele é um de madeira. E a questão sempre foi, você tem que aprender a ser uma pessoa legal, uma pessoa gentil, bondosa, que siga o meio social comum pra se adequar, e assim você ser humano. Acontece que o Del Toro olha pra isso e fala assim, cara, eu acho que o mundo mudou tanto que essa história simplesmente não conversa mais com a gente. Tem muita coisa pra se questionar nisso.
a principal coisa é que ele fala assim, no início do filme, o Pinóquio não é legal. Tipo, a gente reconhece por vários meios que o Pinóquio sempre foi meio que muito obediente, muito puro, sei lá o quê, e que a sociedade corrompia ele. É isso que a gente vê no Disney, é meio que isso que acontece no Pinóquio 3000 também. Na verdade, é o Pinóquio que é o problema, ele é uma criança birrenta que não tem ao que se prender, tá ligado? Porque ele é uma criança, em vez de ter crescido e aprendido, ele já cresceu grande, ele já nasceu grande. Então ele já nasceu birrento, ele tem a atitude de uma criança pequena, mesmo sendo uma criança já grande. E essa questão dele ser uma criança que não se prende a nada é a maior crítica social do filme. É engraçado ver como ele, que é um boneco e, teoricamente, para ser aquele boneco de marionete, consegue ser tão mais autônomo do que todo o resto das pessoas. A galera da igreja está preso à religião, assim como a galera do militarismo está preso ao fascismo. E também tá preso à religião. Também, mas meu irmão, olha só que conceito foda. Eu não vi ninguém falando disso, até porque talvez seja o óbvio. Mas não tem problema em você conseguir ler o óbvio, meu irmão. Eu tô tão feliz por ver as amarras sociais e fazer isso uma conexão com a marionete do Pinóquio. Meu irmão, bum, minha cabeça explodiu, tá ligado? Me senti mais inteligente depois desse filme. Isso sou eu assistindo um filme do Del Toro, que assim, ele ganhou um Oscar, A Forma d'Água, que é um filme chatão, um filme muito artístico assim, e aí, acho que ano passado ele ainda fez o Beco do Pesadelo, nem sei mais se foi nesse ano ainda, mas ele fez e é outro filme com teor artístico, que é um remake de um filme em preto e branco, tá ligado? Aí é doideira. Meu irmão, esses filmes estão por fora da parte mais popular que tem em se fazer um filme divertido, que nem foi os outros dele, a porra do Labirinto do Fauno. Aí chega Pinóquio. Porra, eu consegui ler Pinóquio pela primeira vez na minha vida, tá ligado? E eu vi a galera falando que foi desenvolvido durante 15 anos o filme. Sim, esse é outro detalhe interessante. Esse filme foi divulgado pela primeira vez em 2008. Olha quanto tempo esse filme tá aí sendo desenvolvido. Na época nem existia Netflix, né? Tô brincando, já existia, mas... Pois é, mano. Aí muito tempo de produção e assim, sei lá, eu tava pensando nisso também. Caraca, eu acho triste a pessoa que dizer que lembrava desse filme desde 2008. Caraca, você deve estar super feliz agora ou super decepcionado, porque finalmente saiu um filme que tu tava esperando desde 2008, porra. Consegue lembrar todos os dias da sua vida do filme de 2008 do Pinóquio, velho. Pois é. Saiu toda semana, eu já teria dito, ok, isso já saiu com certeza. Mó doideira, velho. A gente tá falando aqui de Segunda Guerra Mundial, o Pinóquio birrento, mas, meu irmão, a leitura do Del Toro também sobre a parte de construção da história dele por trás é muito interessante também, porque, a história começa com a gente vendo o Carlo, que é o filho do Gepeto, um garotinho normal, que... O que acontece com ele? Ele sofre com a guerra e acaba tendo um falecimento precoce, porque ele era apenas uma criança. Pois é, devido ao acontecimento recente da guerra, os aviões bombardeiros estavam voltando e, como o próprio Grilo falante narra esse acontecimento, ele diz que, eles não precisavam fazer isso, mas eles jogaram as bombas para voltar mais rápido. Simplesmente tirar espaço no avião. Tirar peso do avião e eles irem mais rápido. E isso acabou atingindo não só o vilarejo do GP, como matou o Carlo. E, isso é uma leitura muito interessante. Com certeza isso deve ter vindo do conto original, tanto que o filme o live action do Tom Hanks meio que pegou essa mesma ideia. O Pinóquio é uma forma de substituir o filho que o Gepeto perdeu. Faz sentido pra caralho, dá mais profundidade ao personagem. Que, na animação clássica ele simplesmente faz um boneco porque ele não tava satisfeito o suficiente com a companhia de um peixe e um gato, tá ligado? Vou fazer um boneco. E no Pinóquio 3000 ele só monta alguma coisa. Ou solidão eterna, que só pode ser coberto por um boneco de madeira. Ou de aço. Então aqui, finalmente, essa ideia faz mais sentido. Interessante também
E no do Del Toro ele conta aquele pequeno conto que fala por que o nariz cresce, né? Eu não lembro de ver isso em outras adaptações do Pinóquio. É que isso também é uma parada tão... que todo mundo sabe que parece que também simplesmente surge. É interessante ver ele contar isso para o Carlo, que era o antigo filho dele. Sim. Ou realmente como a maldição que atingiu o Pinóquio. Onde se baseia a história original do Pinóquio. Mas a ideia é que assim, né? O Pinóquio era um garoto que tinha que aprender a ser criança. Então, tipo, ele precisava ir pra escola, sei lá o quê, mas ele é corrompido pelos outros, então certas coisas acabam se refletindo pra ele. Como é que você vai saber que mentir é errado? Então, tipo, seu nariz cresce. É uma forma visual, tipo, não tem como escapar. Isso claramente é uma mentira, tá ligado? E aqui, não só vemos que, assim, isso passa direto por nós, nariz crescer é o menor dos problemas do Pinóquio, como ele também faz a sagacidade, que é mostrar que às vezes mentira é uma coisa boa, como a gente vê na reviravolta lá no final do filme, como quando eles fogem da baleia usando o nariz crescendo. Então, mas toda parte do Pinóquio traz esse questionamento de às vezes é necessário mentir, sabe? Sim, mas é que eu falo isso porque ele nunca usou essa habilidade / maldição em outro momento. Ele só usa pra falar que é certo ou errado, e lá no final mostra que às vezes mentira dá bom, tá ligado? Fala isso pro filme do Shrek. Ah, mas o filme do Shrek... Quando ele tá preso e aí ele fala, não tô usando roupa íntima de mulher, e o nariz dele cresce. Mas aí o Shrek é meme, cara. Ele não tá querendo te ensinar nada, não. Ele só quer falar que o Pinóquio é gay, tá ligado? Rápido! Fale uma mentira! O que eu falo? Qualquer coisa, rápido! Fala que está usando roupa íntima feminina! Eu estou usando roupa íntima feminina. Você está? É claro que não estou! Pois eu acho que você está usando. Não estou! Que tipo? É uma tanguinha! Mas eu quebrei seu argumento. Você quebrou meu argumento total, cara. Desculpa. Tem problema, pô. Mas é isso. Se eu não me engano também, existe uma adaptação que é um filme que foi um filme que eu vi algumas vezes. Que é um filme de, eu acho que é 96, pelo que eu tava vendo aqui, que é um Pinóquio muito creepy. E se eu não me engano, nesse filme ele acaba usando a mentira em algum momento pra se salvar. Já devia existir esse conceito há muito tempo, até porque, sei lá, é uma parada que todo mundo pensa pra tentar modernizar, né? Afinal, todo mundo sabe que nem sempre é possível viver só de verdade, né? Às vezes mentir é se salvar também, né? Como acontece. Então eu acho bem interessante todo o conceito que acaba trazendo esse contra o Pinóquio no coisa. Apesar de, como você disse, é óbvio. E a forma com que o Del Toro acaba, como é que posso explicar, desenvolvendo isso e colocando novos elementos, como a questão do Pinóquio ser imortal mesmo, sabe? É muito interessante ver que também essa foi uma das maiores adições sobre o conceito do Pinóquio, né? Tipo, ninguém nunca pensou, caraca, e se ele continuar de madeira? Ele é imortal. Enquanto todo mundo quer que ele se torne uma criança de verdade, sendo que isso nunca foi uma possibilidade. Ele querer continuar sendo um bicho de madeira pra ele ser imortal pra sempre. Não, e esse é o conceito legal também. Tipo, lá no final do filme, a morte, o anjo da morte, como é mostrado lá, uma criatura da autoria do próprio Del Toro, né? Mas, tipo, quando ele volta, ele ainda volta numa carcaça de madeira. Quer dizer que a alma dele se foi. Essa foi a última vez dele naquele corpo de madeira. É interessante porque, na verdade, o que ele mostra? Ele mostra que não necessariamente fisicamente o que te faz humano é você ser o ter pele e osso. O que te faz humano é você morrer, talvez. Seja uma coisa que te faz ser humano. É você ter uma vida só e viver isso pra sempre. Fazer valer a pena, né? Uhum. Viver da melhor forma possível. É o que o grilo Sebastião tenta falar pra nós ali, dando uma explicada didática, tanto pra nós que, sei lá, vai que um adulto aí se perdeu, e pra criança também, pra ela pegar a ideia, né? Porque, pô, Sim. afinal estamos falando de um bagulho da literatura infantil, né? Claro. Estamos falando de filme pra criança, né? Estamos falando de animaçãozinha com musiquinha. Aliás, outro detalhezinho. Se você viu que esse filme está na categoria musicais, não se assuste, principalmente se você não gosta do gênero, porque a questão desse filme é, as músicas dele são pontuais, elas aparecem em momentos de transição de cena
não só como elas sinalizam a passagem do tempo. Por exemplo, quando o Pinóquio pega ali o trem, um circo, pra fugir, ganhar dinheiro e enviar pro Gepeto, ele canta uma música. Tchau, papá, sei lá o que, papá. E tipo, nessa história da musiquinha, ele conta o que tá acontecendo com ele e como dentro do contexto, ele faz uma conexão com esse momento dele. Não é uma coisa de musical tradicional, ele não tá explicitando. Ele tá sinalizando a passagem do tempo, que o Pinóquio sente falta, tá ligado? Até de forma cômica, eu acho que ele acaba abordando uma coisa de... O Gepeto cantou a música, o Pinóquio cantou a música, e na hora, bem que o Grilo vai cantar a primeira música dele, ele é interrompido e não canta. Sabe? Isso é muito legal. Então isso eu acho que também é uma forma de mostrar que, ok, vamos ter músicas nesse filme, mas não vamos exagerar. Não, e assim, eu gosto muito do Grilo, principalmente agora, porque o Del Toro, ele se deu o trabalho de dar nome pra porra do Grilo, mano. Você já parou pra pensar que ele nunca teve um nome? Era só Grilo falante? Então, mas ele foi o personagem mais importante, apesar de ser um filme do Pinóquio, dessa vez foi o Grilo. Nesse filme eu não tenho tanta certeza não, mas tipo... Nesse filme, eu diria. Ele é o narrador, ele é quem conta a história. Não, assim, com certeza. A parte do narrador ser o Grilo é uma parada genial. Até porque já foi utilizado, inclusive, pela porra do Walter Disney. Mais uma referência aí. Mas, tipo, eu acho que ele é um personagem muito passivo. Ele não faz nada pelo Pinóquio. Inclusive, ele é a veia cômica. Na verdade, ele sempre tenta salvar o Pinóquio, mas nunca dá certo. Ele é o coração. No filme da Disney, ele era a consciência. Aqui ele é o coração, o que faz muito mais sentido. Inclusive, eu de verdade acho que esse foi um dos melhores personagens dessa adaptação. O Grilo. O design dele é muito bom. Ele é muito cativante. Um grilo com bigode não tem outro igual, né, cara? E o olhar dele, que parece um óculosinho, ainda deixa um charme especial. Sim, sim. E assim, é meio sacanagem falar isso também. O filme, eu não preciso dizer que ele tem grandes elencos. Inclusive, o Grilo Sebastião é dublado no original pelo Ewan McGregor, que quem não reconhece pelo nome é o Obi-Wan Kenobi. E tipo, todo mundo adora o Ewan McGregor porque ele é esse cara carismático, sei lá o que, e ele passa exatamente essa vibe pro personagem. Mas como vocês sabem, pelo menos para quem presta atenção aqui nos momentos em que eu paro para falar de dublagem, eu preciso exaltar a versão brasileira dessa merda que vocês estão de sacanagem. Até a Netflix tá dando consideração pela nossa equipe, meu irmão. Tipo, na versão em inglês, passa o nome dos atores. Na versão brasileira, não passa o nome do grande elenco. Passa o nome dos dubladores. Tá errado? E tá errado? Meu irmão, vê se isso não tá dando moral pra nós. E cara, que dublagem boa, velho. Eu assisti dublado e eu adorei. Até as músicas estão boas em dublado. Sim, com certeza. E não necessariamente. E tem alguns pontos que acabam sendo italianados. E como são dois idiomas que vêm pro latim, acabam sendo bem compreensíveis, mesmo se você for criança. Não, sim, eles tentam passar aquele sotaque safado, mas também até pro inglês. Eu acho que a nossa versão brasileira conseguiu ser um pouquinho mais italiana do que os americanos, porque... Não, mas com certeza a gente conseguiu também trazer mais uma singularidade de um sotaque italiano, porque a gente tem um idioma originado do latim, igual o italiano, sabe? Então acaba que algumas palavras podem se parecer um pouco e trazem mais essa credibilidade. Realmente é muito interessante, principalmente assim, tipo, é que eu achei muito estranho olhar pra todo o elenco e ver que, tipo, os que não eram europeus eram americanos e, tipo, sei lá, europeus, mas eles não têm sotaque italiano, tá ligado? Entendo. E é isso, tipo, grandes elencos, nenhum deles, eles não devem nada pra as versões anteriores. Essa aqui tá valendo tudo, atuação, animação. É realmente uma grande parada que vai, com certeza, ser pelo menos mencionada no Oscar do ano que vem. Não só no Oscar, vai ser algo que vai ser mencionado em anos posteriores como um filme que vale a pena assistir. Eu acho que vai ser um filme que vai ficar por algum tempo aí
na boca do povo, sabe? Igual o Pinóquio do Walt Disney existe, esse vai existir o Pinóquio do Del Toro. Que vai ser um filme que todo mundo, botar meu filho pra assistir o Pinóquio do Del Toro, saca? Não, e o Del Toro, ele é bem ousado, considerando que, assim, esse é o filme, um dos filmes mais infantiloides dele, mas ainda conversam com tudo do mundo adulto. Fala sobre fascismo, fala sobre guerra, fala sobre cristianismo, de certa forma, dá uma cutucada ali maneira. Sobre preconceito, que o Pinóquio é muito sobre preconceito também. Que, assim, é uma cena icônica. Não tem quem não comente sobre essa cena. Mal nasceu e já é um clássico. Pinóquio indo pra igreja, tentando fazer a mesma pose que Jesus, e então ele questiona: por que todo mundo gosta do homem de madeira e não gostam de mim? Não só isso, como o padre olhar pro Pinóquio e falar: por que tu fez essa merda e não terminou de construir o nosso símbolo aqui? Nossa cruz. Pois é, aí, assim, pra quem viu o filme, adorou, assim como nós aqui, e não deu uma bisoiada no making off, nos extras da locadora, vocês deem uma bisoiada aí. O Fatoreto também não viu, mas, cara, eu gostei. Eu gostei porque é a partir da curiosidade. Por exemplo, quem faz o macaco, o Spazzatura, é a Cate Blanchett. Não sei quem é. Mano, grande atriz aí do rolê. Ela queria fazer um filme com o Del Toro. Aí o Del Toro assim: eu não tenho muitos papéis não. Aí ela: eu faço qualquer um. E aí ele falou: então, eu tenho um macaco. E ela falou: e eu quero. Beleza, eu serei o macaco do filme do Del Toro. Claro. Se eu vim ver o macaco. É bem feito. O macaco também é um personagem que acaba sendo importante na história. Pô, pra caraca. Assim, é até mais importante que o Grilo, porque é ele quem diz as tramóias do cara do circo, tá ligado? Ele não tá enviando dinheiro pro Gepeto e os... E fala: e aí, dá um jeito aí, rapaz. E é engraçado que ele manipula as marionetes, uma que tem formato de demônio e outra de, sei lá... Legal também é de limar muita coisa do Pinóquio que não precisava ser explicado, sabe? Sim, a parte didática aí de novo, né? Também acaba sendo muito interessante a forma com que ele acaba abordando a criação do Pinóquio, que é a criação de muita gente que deve estar ouvindo esse programa, né? Os pais ficaram bêbados. Mas é interessante como ele mostra que o Pinóquio realmente é algo acidental. Porque muitas vezes é mostrado como: ok, vou fazer um boneco aqui. E no outro dia ele vai dormir e quando ele acorda o bicho tá lá. Só que não. O Pinóquio ele é criado com um sentimento de ódio dessa vez. Um sentimento de luto pela perda do filho dele. E é isso que dá vida ao Pinóquio. Você falou tudo mesmo. Tipo, é muito interessante ver que em histórias posteriores a pessoa simplesmente decidiu fazer um boneco e uma fada azul decidiu descer dos céus e falar: vou dar vida a esse boneco aqui. E como isso é muito doido, e às vezes os personagens simplesmente aceitam isso como um milagre na Terra. Caraca, todo mundo vai achar normal eu ter um filho de madeira. E aí chega o Del Toro e fala: meu irmão, isso não faz sentido nenhum. Eu vou fazer isso parecer uma grande maluquice. Tanto que, assim, é uma parte que é explicada nos créditos do filme. Tipo, é exatamente por isso que o Pinóquio só tem uma orelha. Porque o Gepeto tava bêbado, ele começou a fazer de forma simétrica o boneco e tal, aí então ele ia começar a formar ele. Aí então ele faz a orelha, só que aí ele tava doidão, né? Ele falou: termina amanhã. E ele nunca termina. Também é legal ele queimar, tipo, as pernas, e ele fala: não, eu te faço umas pernas novas depois. E, tipo, ele mostra como o Pinóquio é desmontável, faz, tipo, e troca, sabe? Mostrando que realmente, se inclusive ele fosse usado pra algo de guerra nessa época, ele acabaria sendo ultra forte, velho. Porque ele poderia fazer o bicho como um tanque, quase. Essa era a grande trama por trás. Ele não é bem aceito na escola, ele não aceita ordens. Vou ensinar ele na base da guerra. E é engraçado ele, como super inocente, não ter noção de quanto a guerra é perigosa, justamente porque ele não tem apego até pela vida. Pode me chamar de maluco, mas eu acabo mostrando como, na minha cabeça, puxa até um pouco de o Del Toro mostrar como a infantilidade da guerra. Uma forma que o quão fútil é você brigar com pessoas que você não conhece. E que muitas vezes por isso que
realmente ir pra guerra é não pensar, e não pensar em teoria de torre infantil. E ele também humaniza o outro lado, porque ele coloca aquele personagem lá que é dublado pelo Mike do Stranger Things no áudio original, o filho do coronel lá. O maluco é mó certinho, sempre quer agradar o pai, sei lá o quê. Só que aí chega lá, você vai lutar contra o Pinóquio, que é o melhor soldado aqui porque ele é imortal, sei lá o quê. Aí bota um contra o outro e eles não querem que alguém perca. Então, pô, o pai olha pra isso e fala: meu irmão, na guerra não tem vencedor, tá ligado? Tipo, Todo mundo perde, velho. todo mundo perde. E tipo, caraca, é exatamente o que a gente devia ter sobre esse olhar dos conflitos cotidianos, caralho. Você olha pra isso e você fala: porra, o outro lado podia ser um amigo teu, como é aqui nesse caso. E mesmo que no começo eles se odiassem, igual eles acabam se odiando, e é por isso que o Pinóquio queima as pernas no início. Eles podem ser amigos, mesmo com algo que, beleza, ele fez uma merda de ter feito queimar as pernas, mas deixa pra lá, deixa passar essa, sabe? Então acaba trazendo isso que pra mim é muito interessante, esse olhar assim sobre, beleza, será que precisa mesmo? Pois é, só com essa grande exposição que a gente tá fazendo aqui sobre os principais pontos do filme, já dá pra ver que não é a mesma coisa de um filme dos anos 40, e ainda assim alguém conseguiu deixar essa história de mais antiga do que a própria animação do Disney, ainda mais atual do que a versão clássica, né? Que também muitas coisas que todo mundo já conhece com poucas proporções, poucos ajustes, podem conversar com algo muito atual até nos dias de hoje, sabe? Sim, inclusive contextualizando até os momentos que não faziam muito sentido na animação, aqui dentro do filme. Por exemplo, aquela baleia. Uhum. Eu terminei de ver o filme do Del Toro, eu fui rever os da Disney, que eu mesmo também não lembrava muita coisa. O Pinóquio foi pro circo no da Disney. Aí então o Gepeto viu que ele não voltou da escola e foi procurar ele. Em uma cena a gente vê ele caminhando sozinho no escuro, chamado pelo Pinóquio. Em outro momento, o Pinóquio foi pra Ilha dos Prazeres, e você que tá... Voltando da Ilha dos Prazeres, quando ele tá com a maldição do burro, ele encontra uma carta na porta escrito assim: Gepeto tá preso na baleia, a monstra. Putz, nem mostrou. Aí agora chega aqui no moderno, do Del Toro, ele foi procurar o Pinóquio e o circo tá circulando o mundo. Então, tipo, tava do outro lado do continente, ele precisava atravessar a água. Só que agora ele tava no pior momento, que era quando uma baleia que só levanta de 150, 50 anos, de repente tava aqui e comeu o Gepeto, tá ligado? Acho que eles também não trazem essa questão da maldição dos garotos virarem burros. O que me traz na minha cabeça, agora só colocando o meu ponto de vista mesmo, pra falar qualquer besteira e deixar a obra talvez um pouco mais pesada, como a maldição do burro tá na sociedade. Porque a guerra é coisa de burro. É isso mesmo que eu queria dizer. Não tem nada a ver, só queria colocar isso mesmo. Não, é assim, pra quem não viu a versão do Disney que eu tô aqui super pagando pau, que assim, na verdade, foi a segunda grande animação dos estúdios Disney que simplesmente mostraram um conto de nada italiano pro mundo. Então, tipo, talvez a gente só conheça Pinóquio por causa da Disney. Provavelmente a gente só conhece Pinóquio por causa da Disney, mas o conto italiano já era um conto renomado na época, se não me engano. Sim, com certeza. Era uma parada que, sei lá, devia ser obrigatório pra toda a família ler pro seu filho, tá ligado? E a outra questão seria que, assim, eu sinto falta dos garotos... Eu sinto falta dos garotos burros lá do filme do Walter Disney, porque isso era uma pegada que me traumatizou desde pequeno. De virar burro. Mano do céu. É um filme que, sei lá, cara, me botou pra refletir. Caraca, esse filme fala sobre drogas, fala sobre alcoolismo, fala sobre tabaquismo. E, tipo, eu não tinha noção nenhuma disso. Tipo, meu vô fumava e esse era o meu referencial. Beber era natural, todo mundo bebe. Caraca, e só por isso todo mundo é burro? O que esse filme quer dizer? Inclusive, é importante voltar a falar sobre Shrek, porque dizem que o burro do Shrek é um desses meninos que não voltou a ser humano depois. Caraca, faz total sentido, mané. Pois é, você nunca imaginou de onde viria um burro falante? Nunca parei pra pensar sobre isso. Pois é. Tanto é que quando... Agora
teorias de Shrek. Quando o burro encontra com o Pinóquio, eles falam, tipo, te conheço de outros lugares, sabe? Putz, nossa. Tem que rever Shrek agora. Especial Shrek, próximo episódio. Pô, não seria uma má ideia. Não sei nem se vai ter uma segunda temporada. Que isso, cara. Ano que vem a gente conversa. Ano que vem nós conversamos. Mas é isso aí. Contudo, a crítica social foda dos anos 40 não cabe mais hoje, porque talvez a questão seja... talvez não, nem todo mundo que beba, nem todo mundo que fume é burro. Mas talvez quem deixe de viver uma vida normal pra fazer isso. Talvez a boemia não seja algo tão glorificado quanto é algumas vezes. Mais uma crítica social foda pro nosso programa sobre Pinóquio. Mas é isso. Pinóquio é sobre isso. Se você tem um filho, coloque ele pra assistir. Se você é o filho, minta pros seus... Tô brincando. Na verdade, que a gente não tem muito o que falar nesse programa, né? Porque só assistam esse filme. O filme é maravilhoso e não tem como resumir de uma forma melhor do que assistindo ele e depois só ouvindo aqui pra você sentir a mesma emoção que nós em desvendar essas questões, ler o filme de uma forma, sei lá, natural, porque quando você vê um crítico lendo o filme, parece que ele já sabia o tempo todo, enquanto eu estou vislumbrado por ter conseguido ler esse filme, tá ligado? Ia ser de muito, muito bom grado também se você decidisse deixar um comentário sobre o que você achou do filme. E a gente acaba tendo esse diálogo entre a gente e desenvolvendo mais a nossa e a sua visão, né? Exatamente. Então, no mais, assista Pinóquio do Del Toro. Consuma Pinóquio em algumas formas que você consiga. Todo mundo já conhece essa história. Assista Shrek de novo. E... esse é um filme muito bom, de verdade. Acho que você deveria assistir e dar uma chance, apesar de todos os pesares, como ele ser musical em teoria, mas as músicas são pontuais, igual o meu amigo Bicho Cabeludo disse. Você quer deixar suas considerações finais? Essas foram as suas? Acho que sim. Então, beleza. Assim, realmente não tem mais o que acrescentar. A gente já praticamente ditou as partes boas e as maiores partes do filme. A parte que a gente não contou, que você descubra assistindo o filme. Se você já assistiu, é bom ter uma companhia aqui para falar mais sobre. É por isso que a gente tá aqui, né, Fatureto? E é isso. Faça aí o favor de apoiar aqui o nosso conteúdo. A gente gosta muito de produzir esse programa. E estamos no YouTube. Curta, comenta, se inscreva caso esteja curtindo. Ative as notifications. E caso você não goste de assistir ou ouvir no YouTube, dá uma bisoiada em nós no Spotify. A gente tá passando por um problema com direitos autorais aqui agora no YouTube, mas eu acho que eu vou corrigir isso logo. Então, se aparecer o episódio de novo, não fique em choque. Dá aquela vadiada no Spotify também, que a gente acaba espalhando para outras pessoas o nosso podcast e as asneiras que a gente tá falando aqui. E dê um apoio pra gente. É sempre interessante ver uma galera de menor visibilidade crescer. E se você tá vendo isso agora, você tem essa oportunidade de ajudar um criador pequeno a crescer. Não mais. Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Afinal, semana que vem já é véspera de Natal, então a gente não vai fazer um programa novo. Não mais, aguarde a gente com mais informações, novos programas e até breve, pessoal. Até breve.